A próxima pergunta, né, você poderia compartilhar alguma história curiosa, engraçada relacionada à profissão e às aulas particulares? Aqui, no SuperProv eu estou começando, essa entrevista ela é fruto de uma avaliação muito boa da aluna Carolina, que a gente está tendo aula de Node.js, eu estou gostando muito de trabalhar com ela e com o Cláudio, mas talvez uma história engraçada como aula particular, que no ensino médio eu era muito apaixonado por uma garota, aquele amor de quando está começando, adolescência, 16, 17 anos, eu me apaixonei por essa garota, não conhecia ela, aquele amor de primeira vez que a gente se apaixonou por alguém, aquele amor platônico, foi um amor totalmente platônico. Eu escrevi 2 livros românticos, poesias e muito mais, aprendi a tocar violão, tentei aprender, estou aprendendo até hoje, eu até brinco que eu comecei a tocar violão para poder impressionar uma garota, a garota foi embora e eu continuo sem aprender a tocar violão, mas eu sempre brinco, aí na época, por muita coincidência, ela veio até mim e pediu ajuda de química, eu já tinha uma certa fama, vamos dizer assim, então não sei se eu posso, eu tenho medo também de ser arrogante, prepotente, mas é verdade, eu já tinha uma certa fama, entre aspas, ela veio pedir ajuda de química e todo domingo a gente ia estudar química, e pra mim aquilo era fenomenal, sabe, todo domingo eu podia ir lá e a gente acabou virando amigos e tudo. Eu meio que me declarei e a vaca foi pro brejo, porque eu já tinha suspeitas disso, né? Eu já tinha suspeitas, mas realmente eu não vou falar mas, assim, muito porque teve um empecilho. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas acho que como é um vídeo, eu prefiro não entrar em detalhes porque tem coisas pessoais que talvez não seja legal compartilhar em um contexto como esse. Então essa seria uma história engraçada, talvez outra história engraçada que eu podia compartilhar também foi quando eu terminei a minha graduação, eu fui selecionado para um mestrado na Europa, com a bolsa da União Europeia. É uma história longa, mas resumindo, na época eu quase não via e-mail, aí os caras me selecionaram e ficaram me mandando e-mail, o coordenador, e os contatos que eu passei também ficavam me mandando e-mail, eu tinha trocado de telefone, o cara ficou 2 semanas me procurando, e as pessoas que me conheciam encaminhavam e-mail para mim, mas eu não abria e-mail. Quando finalmente um dia eu decidi abrir e-mail, estava lá, você ganhou uma bolsa de estudo pela União Europeia, e assim, em matemática aplicada. E assim, a história é longa, tem mais história pela frente, né? Não foi um período fácil para mim. Mas resumindo, aquilo para mim foi talvez uma das histórias mais engraçadas, talvez mais aquele ponto que você fala, mas até onde que eu cheguei com o meu esforço. Foi o resultado do meu esforço, mas você fica perguntando, imagina, no mundo inteiro, os caras olharam para eu quero você aqui, tipo, eu fiquei entre os 130 melhores do mundo que aplicaram, e depois eu fiquei entre os 30 melhores, não é 30 pouco, né, porque uma pessoa desistiu, aí eu entrei no lugar dele, eu entrei como excedente, mas já é uma coisa admirável devido ao esforço. Então talvez seja uma história engraçada, eu acho curiosa, e também tem a história que eu comentei anteriormente, que eu aprendi a programar no pedaço de papel, que eu respondi na pergunta anterior. Próxima pergunta. O que você diria para uma pessoa que não se sente confortável com novas tecnologias e te diria que informática é complicado? Eu diria que eu sou de um local, como eu comentei anteriormente, eu sou de um local pequeno, eu sempre ouvi que eu era especial, assim, as pessoas falavam para outras, eu sempre falava que não tem nada especial, esforço, é muito esforço. Eu lembro que quando eu ganhei uma bolsa de estudo em um colégio particular integral, eu trabalhava como jardineiro e eu acordava todo dia 3 da manhã, né, porque era o único horário que eu tinha para estudar, para poder estudar e conseguir nota boa. Então não foi que eu era genial, eu me tornei monitor de física e tudo mais, não é porque eu era genial, mas porque eu acordava 3 da manhã para estudar e dormia pouco, dormia 2 horas por dia. Foi um período de, assim, talvez porque eu estava jovem, né, com 16 anos, a gente estava com mais energia, mas eu já levava, eu já saía direto da escola para trabalhar como jardineiro, colocava na mochila o uniforme, e almoçava na casa de alguém, as pessoas já sabiam da minha história, eu me oferecia almoço, não precisava de almoçar em casa, as pessoas da própria escola também me deixavam almoçar lá de graça, sem pagar junto com os professores, então, ou seja, Einstein dizia uma coisa muito legal, que quando Albert Einstein dizia o seguinte, que quando a gente quer uma coisa com muita vontade, o mundo conspira a nosso favor. Pode ser isso. Então, se a gente acha difícil, eu tô dando aula atualmente para uma pessoa um pouco mais de idade, né, pelo menos aparentemente parece mais de idade. Eu acho legal que ele está ali querendo aprender, sabe, na idade mais avançada um pouco. Tem 2 alunos, um aluno bastante jovem atualmente, no grupo, 2 pessoas, um aluno um pouco mais com uma idade mais avançada e uma moça um pouco mais jovem. Então, essa dicotomia, mas os 2 interessados em aprender programação. Então, o que eu diria que a dificuldade está
na fato da gente não querer aprender. A minha mãe tem 3 anos de escola, está usando o WhatsApp, está usando o Facebook. O WhatsApp, quem incentivou ela fui eu, o Facebook, eu não sei, deve ser meus irmãos. Mas ela tem 3 anos de escola, tem muita dificuldade, mas está aprendendo, sabe? Tem uma apresentação muito boa do Pondé, eu gosto muito do Pondé, que ele comenta sobre isso, sobre a coisa da gente, sobre o uso das redes sociais por pessoas de mais de idade. Resumindo, não é talento, é esforço. E cada vez mais, ficando cada vez mais fácil. Por exemplo, antigamente você usar o Windows, você tinha de usar aquela janela de comando, hoje em dia é tudo automático. Até para instalar o Windows, eu sempre instalei meu próprio Windows, eu nunca deixei ninguém encostar no meu computador. Mas hoje em dia, instalar o Windows é muito mais fácil do que era anos atrás. Então, eu acho que não tem mais por que ter medo. E o que eu falei para a aluna Carol, né, que está comigo, que computação é insistência, não é inteligência. Então, se o código não funciona, paciência, seja humilde, joga no Google. Eu fiz isso durante meu pós-doc, eu muito mesmo. Aceite as suas limitações. Por exemplo, eu tenho muito problema com memória. Eu admiro muito pessoas, isso vale tanto para matemática quanto para programação. A pessoa sabe tudo de memória. Eu não sei, eu faço Ctrl+C e Ctrl+V. Mas nem por isso me impediu de fazer um projeto inteiro, do zero para a Fiocruz. Foi aprovado, teve um artigo internacional e eu tenho uma péssima memória. Então, quando eu já tentei dar aula para alguém e a pessoa viu que eu tinha memória ruim, parece que fez um julgamento mal da minha habilidade. Mas o fato de eu ter a memória ruim não quer dizer que eu não tenho capacidade. E segundo reza-se a lenda, Newton tinha uma péssima memória, Isaac Newton. Ele copiava mais de 10 vezes o próprio trabalho para não esquecer. Então eu sempre usava essa história como inspiração, porque eu nunca tive memória boa. A minha memória é horrível. Eu sempre falo que eu tenho um processador e não devo ter nada de memória RAM. Então, ou seja, não deixe as suas limitações individuais. Todos nós somos especiais. Use o seu lado especial para ganhar vantagem sobre os outros. Muitos dos grandes gênios aparentemente tinham autismo, que autismo hoje em dia já é reconhecido como uma doença, entre aspas. E o autismo foi o que ajudou eles, porque o autismo faz com que você fique mais excluído, mais no seu mundo. E isso foi uma coisa boa para alguns pesquisadores. Então usem usem a sua fraqueza, entre aspas, para a sua vantagem. Então tudo na vida é complicado, vai devagar, vai no seu passo, não fica olhando para o lado, comparações, é perigoso. Eu tenho amigos meus do mundo acadêmico que estudou comigo na Itália, que depois foram estudar na Princeton. Ou seja, e agora é professor no Canadá. Eu poderia ficar com inveja do cara e ficar, eu sou um bosta, porque o cara, desculpa a expressão, né? Porque agora eu tenho um amigo meu que estudou comigo, que é professor no Canadá. Não, eu acho que é o caminho dele e eu estou fazendo o meu. Ou seja, acabei de ser Superprof, estar aqui no site do Superprof, e para mim isso é uma honra enorme. Eu não tô nem um pouco preocupado, sim, às vezes eu estou assim, mas cada um tem seu caminho. Não se preocupe com o outro, não olhe para o lado e siga o seu caminho da melhor forma possível e tudo vai dar certo.